aí, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem? Eu sou a professora Ana de Química e hoje nós vamos fazer ali um resuminho sobre a distribuição eletrônica de átomos neutros, certo? Então, a gente já viu ali o diagrama de Linus Pauling e ele vai ser utilizado para fazer essa distribuição. Então, olha só, para átomos neutros, nós temos que o número de elétrons é igual ao número de prótons. E esse número de prótons, ele se equivale, né? Ele corresponde ali ao número atômico de cada elemento químico. Lembrando que o número atômico, ele é como se fosse a identidade ali do seu elemento, tá? Do seu átomo. Então, olha só, duas representações aqui, magnésio e do sódio. Aqui uma representação mais parecida com o que a gente encontra na tabela periódica. E aqui uma representação que a gente acaba encontrando quando a gente está falando de massa atômica, número atômico, elétrons, né? A gente acaba utilizando esse tipo de representação também. Então, olha só. Quando eu tenho aqui o magnésio, aqui em cima é o meu número atômico, que equivale, então, ao número de prótons. E se eu sei que, para um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, eu vou ter aqui, número atômico é igual a 12, então o número de prótons vai ser igual a 12, e o número de elétrons também vai ser igual a 12, certo? E aí, quando eu vou olhar aqui o sódio, olha só, aqui em cima vai ser sempre a massa atômica, e aqui embaixo vai ser sempre o número atômico, que ele é representado por Z, tá? Então, massa atômica é representada por A e o número atômico ele é representado por Z. Então, quando eu vou olhar essa representação aqui, ó, Z, número atômico, é 11. Então, o número de prótons também é 11. Então, o número de elétrons também é 11. Beleza? Então, isso daqui é a representação para esses dois elementos. Então, eu tenho aqui o berílio, o sódio e o ferro para a gente fazer a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus Pauling, que é na ordem crescente de energia, né? Olha só, aqui o berílio, o número atômico é 4. Então, eu preciso fazer a distribuição eletrônica até chegar em 4 elétrons, né? Porque é um átomo neutro. Então, eu começo aqui, ó, 1s2, depois eu venho para 2s2. Então, essa daqui é a distribuição eletrônica para ele. Fazendo em relação às camadas, eu tenho que a camada K vai ser a primeira camada aqui, ela vai ter 2 elétrons. E a segunda camada aqui, né, ela também vai ter 2 elétrons. Depois eu acho que tá ali, né, vou colocar para mostrar para vocês. Aqui o sódio, né, o número atômico, o número de prótons é 11. Fazendo a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, que é na diagonal, começa aqui, 1s2, 2s2, 2p6. Até 2p6 eu já tenho 10 elétrons. São 11, eu só preciso de mais um. O próximo seria 3s2. Só que eu não preciso dos 2 elétrons, só preciso de um. Então, eu coloco 3s1, certo? E aí, aqui para o ferro, né, eu vou até 26. Então, de novo, fazendo na ordem crescente, né, na diagonal, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aqui eu já tenho 20 elétrons, preciso de mais 6. O próximo é o 3d10. Não vou colocar 10, vou colocar 3d6, 26 elétrons. Então, olha só, aqui em cima, né? Camada K e camada L, 2 elétrons para cada. Aqui no sódio eu tenho 3 camadas, né? Então, na camada K, 2 elétrons, na L eu tenho 8, na M eu tenho 1. E aqui para o ferro eu tenho 4 camadas, né? Camada K com 2, a L com 8, M com 14 e a N com 2, certo? E aí, eu tenho dois conceitos muito importantes, que é o subnível mais energético e a camada de valência. O subnível mais energético é o último subnível da sua distribuição. Então, quando eu faço a distribuição aqui do berílio, eu vejo que o último subnível foi aqui, né? O 2s. Então, esse é o meu subnível mais energético. Já que a distribuição é feita em ordem crescente de energia, né? O último vai ser o mais energético. E a gente tem a camada de valência. A camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica. Última camada. Então, eu tenho aqui que a última camada foi a L, né? Então, para o berílio, essa daqui vai ser a camada de valência. Quando eu olho aqui do ferro, né, rapidinho, qual foi a última camada? Camada 4, a camada N, né? Não é a última coisa que eu escrevi na distribuição eletrônica, mas foi a última camada utilizada. Beleza? Então é isso. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima!